Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca da tua filha, para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração, com a palavra Evangelista Laedes Cunha. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. A nossa reflexão hoje tem como tema valorizar as coisas boas da vida. E nós vamos refletir na carta de Paulo aos Colossenses, do apóstolo Paulo aos Colossenses, dos versos, o capítulo 4, dos versos de 2 a 5. Ele começa assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Quando nós imaginamos valorizar as coisas boas da vida e também pensar que Paulo está aqui escrevendo essa carta aos Colossenses e falando sobre exortação, a oração e a sabedoria. Então ele já começa dizendo que é preciso perseverar em oração. Meus irmãos, orai sem cessar. Também está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos viver em oração. E nós precisamos valorizar a oração, porque é um momento de intimidade meu, seu, com Deus. E nós precisamos orar a Deus, orar sempre. Nós precisamos pedir a Deus que abra portas, que nos abençoe, que nos dê oportunidade da gente falar a palavra, manifestar o amor de Deus. Porque quando a gente fala as coisas boas da vida, nós lembramos da nossa família. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. É na nossa família que nós demonstramos amor, amor uns pelos outros. É na nossa família que nós discipulamos nossos filhos. Existe um livro também muito interessante que diz: Meu filho, meu discípulo. Então nós precisamos discipular os nossos filhos. E isso é coisa boa da vida. Nós precisamos preparar filhos tementes a Deus. E para isso, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades e orar. A oração faz parte. Porque no 3, voltando para o 4, ele diz assim: para que o manifeste como convém falar. Então, eu não sei como falar, mas o Espírito Santo me revela. E ele revela a você também. Que você tenha essa intimidade com o Espírito Santo, para que ele diga como você vai falar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu genro. Que o Espírito Santo nos capacite para que nos dê sabedoria, para que nós possamos aproveitar as oportunidades, para que nós possamos viver com sabedoria, para que nós sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, que viveu aqui e foi sábio em tudo que fez, foi obediente. Nós precisamos aprender a sermos obedientes a Deus, ser submissos ao Senhor. E o 5 é como diz, nessa tradução aqui diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Existe outra tradução que diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, nas duas traduções está dizendo que a gente tem que
viver com sabedoria, e aproveitar o tempo, que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Então, que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades. E eu gosto muito dessa tradução que ele diz assim, remindo o tempo. Meus irmãos, o tempo, ele não é nosso. O tempo é de Deus. E nós precisamos cuidar desse tempo. Precisamos cuidar. Esse cuidar é no sentido de não sermos descuidados, ou seja, cuidar, descuido é o contrário. Então nós precisamos disso, cuidar desse tempo, porque esse tempo ele vai passar. Esse tempo, o tempo é hoje, é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Existe um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde, para que você possa se arrepender, para que você possa falar da palavra de Deus para alguém, porque você e nem eu, nós não temos o domínio do tempo. Mas o 6 ainda tem, o 6 é muito bom, é muito interessante, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui ele está falando de equilíbrio. Nós precisamos ser equilibradas como mulheres. Nós precisamos saber nos portar, que da nossa boca só saia palavras boas. E para isso nós precisamos pedir a Deus que nos capacite, que nos melhore, que abra o nosso coração, que nos mostre qual é a verdadeira vontade dele para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos entender e viver essa realidade a cada dia e que sejamos sábias no nosso procedimento. Que o Senhor nos abençoe. Amém.